pelos mandantes do massacre, entre os quais estão o então governador paraense Almir Gabriel, do PSDB, o debate sobre a reforma agrária tomou o centro da agenda política do país. Obras de Chico Buarque, do franco-espanhol Mano Chao e Sebastião Salgado, por exemplo, ajudavam a ecoar pelo mundo a denúncia do massacre de Eldorado do Carajás. No dia em que o episódio completou um ano, em abril de 1997, milhares de pessoas em 3 marchas simultâneas do MST, que tinham saído de pontos diferentes do país há 2 meses, se encontraram em Brasília. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, então na presidência do país, se viu pressionado a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto em 2016 com o governo Temer após o golpe contra a petista Dilma Rousseff. Em 1998 surge então o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Antes de ser desativado pelo governo Bolsonaro, 192 mil jovens camponeses se formaram por meio do programa. Dos 155 policiais que atuaram no massacre, só os 2 comandantes da operação, os coronéis Mário Pantoja e José Maria Pereira Oliveira, foram condenados por homicídio doloso. Eles foram presos em 2012 e depois de 4 anos passaram a cumprir a pena em liberdade. Pantoja morreu em Belém em 2020. Apesar de, ao longo de 26 anos, não ter havido outra chacina dessa mesma dimensão, a violência e os conflitos rurais vêm numa crescente. De 2020 para 2021, segundo a CPT, Comissão Pastoral da Terra, assassinatos envolvendo conflitos no campo nos estados da Amazônia Legal escalaram 77%. A Curva do S, lugar sagrado para o MST, abriga neste mês de abril mais uma edição do acampamento pedagógico da Juventude Osiel Alves, nome que homenageia um dos jovens mortos no massacre de Eldorado do Carajás. O tema do encontro deste ano, o primeiro presencial desde o início da pandemia, é Lutar é Preciso, contra o fascismo, a esperança amazônica resiste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. GR, qual que é a sua experiência a respeito disso, hein? Bom, minha experiência de Eldorado dos Carajás é muito triste, né, Cristiane? Logo após o conflito, logo após aquele genocídio, eu estive lá, né, para ajudar a reorganizar as famílias. Eu era do Movimento Sem Terra na época, e ali a gente percebeu a crueldade, né, do que foi o massacre de Eldorado, né? A Curva do S hoje é o símbolo da resistência da reforma agrária. Ninguém foi punido. Mário Pantoja morreu, né? Que o inferno o recebeu de braços abertos em 2020, mas foi um marco na história do país, na pressão da luta pelos conflitos agrários, né? Que ainda persiste. Ajudei depois, e participei da marcha, né? Da grande marcha da reforma agrária, um ano depois, saindo de São Paulo até Brasília. E aí, quando parou em Campinas, foi um ápice, porque naquele momento também estávamos construindo o MTST em Campinas. E aí é importante lembrar de algumas questões. Um jovem dirigente do MST da Fazenda Macaxeira, Osiel Alves de Lima, foi homenageado em Campinas pelo movimento, dando a ele o nome da maior ocupação de sem-teto de Campinas, que é o nosso querido Parque Osiel. Então, assim, tem muitas histórias tristes, tem muitas histórias que envolvem a nossa vida. O dia 17 de abril nunca será esquecido, pelo menos por mim. Estive lá poucos dias depois do massacre, ajudamos a reorganizar o pessoal na Fazenda Macaxeira. Muitos relatos sofridos, né, cara, de pessoas que sofreu naquela ação na Curva do S. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de uma senhora que teve um filho morto, né? O PM chegou e falou: "É seu filho?" "É, meu filho." "Então a senhora vai chorar pro resto da vida." Ele deu um tiro na cabeça do filho dela, do menino. E essas coisas ficam muito gravadas na cabeça da gente, Cristiano, de uma forma que, sabe, depois disso eu tive vários problemas de saúde. Um deles foi um problema emocional muito sério.
da qual toda essa situação vem na cabeça da gente e acaba, de uma certa forma, mexendo com a nossa história, mexendo com a nossa vida. Acho que o dia 17 de abril vai ser um dia que ninguém nunca mais vai esquecer. Seja no massacre de Eldorado, na curva do Oeste, seja na marcha de Brasília, de São Paulo a Brasília, outra que saiu de Cuiabá a Brasília, não lembro, outra saiu da Bahia até Brasília. Enfim, participei de todos esses momentos. Eu participei desses momentos da vida política do país. E aí é importante a gente somar tudo isso e ver o que o MST representa na luta. O MST representa muito na política brasileira, muito na luta do nosso povo. Agora nós estamos na resistência da ocupação Marielle vive, né? Aqui em Valinhos. É preciso construir um cinturão de produtos orgânicos ao redor de Campinas, e quem vai garantir isso é o assentamento Marielle Vive, futuro assentamento. Nós temos exemplos excelentes de assentamento de reforma agrária aqui na região, o assentamento 1 e 2 de Sumaré, né, que Lula vai estar lá dia 26 agora para fazer uma visita. Nós temos Iperó, na região de Sorocaba, nós temos Porto Feliz, enfim, a nossa região necessita muito da reforma agrária. A reforma agrária é o caminho do desenvolvimento. Vamos lembrar de dia 17 de abril como o Dia Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, que é muito importante para todos nós. Ô, Gerry, um dos momentos mais importantes para fazer esse tipo de reflexão, né, a respeito da questão da ocupação, invasão de terra, porque é época de campanha política, vai vir aí muita discriminação, né? E a gente tem visto aí o massacre aumentando, o que aconteceu lá atrás em Eldorado dos Carajás, não é um fato isolado. De lá para cá continua acontecendo, a gente vai inclusive trazer uma matéria sobre isso. Domingo passado, o acampamento Marielle Vive sofreu um atentado, né? E é importante deixar bem explicado que essas terras, elas são terras devolutas, muitas delas estavam sem função social. Não é isso, Gerry? Tem toda uma organização, o MST trabalha de uma forma muito organizada, não é aleatoriamente, se simplesmente chega e empurra quem está dentro para fora. Bom, Cristiano, é importante a gente deixar claro uma coisa: aquilo que não tem uma função social tem que estar a serviço da função social, tem que ter uma função social. A terra que não é plantada tem que ser desapropriada. A casa que não é ocupada tem que garantir com que pessoas morem dentro. Não então, é justo um monte de gente sem lar e muitos imóveis abandonados. Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que não cumpre uma função social tem que ser ocupado. Se a Rádio Noroeste não cumprir uma função social, ela tem que ser ocupada por aqueles que querem democratizar a comunicação. A terra que não tem plantação, não tem sua função social, tem que ser desapropriada para fins de reforma agrária. Isso está claro. Agora, quando eles utilizam o termo invasão, olha, a linguagem está comprometida com uma ordem social. A linguagem, quando a grande mídia, quando fala que o Sem Terra invadiu uma fazenda, ele na realidade não invadiu, eles ocuparam aquilo que não tinha uma função social. A linguagem pesa nessa hora, né? A linguagem pesa, que o Sem Terra invadiu, isso e aquilo, não. O Sem Terra ocuparam aquilo que não tem função social. O termo ocupação é uma linguagem mais tranquila. Agora, o termo invasão, quando eles colocam invasão, colocam como uma questão violenta e tal. Agora, olha a situação. Quando o Sem Terra ocupa uma área, a mídia fala que é invasão. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, aí fala que é umas tropas de ocupação do Iraque. Então, a linguagem está muito comprometida com os valores e o pensamento, na realidade, daqueles que detêm os veículos de comunicação, que são grandes latifúndios, assim como a terra, né? Então a gente precisa entender que a linguagem que é utilizada na questão da reforma agrária, que a linguagem que é utilizada
ela é a linguagem do explorador e nunca a linguagem nossa, a linguagem do explorado. Vamos definir muito bem, de forma muito bem clara, o que é ocupação, o que é invasão. Quando a terra não está cumprindo a sua função social, ocupa-se e dá a ela uma função social. Quando a terra ela é tirada, né, das pessoas de forma violenta, aí há uma invasão. Invasão é da polícia, quando vai tirar as pessoas de lá. A invasão ela é sempre violenta. Quem é que faz invasão de terra? É a polícia quando tira as pessoas, como foi em Eldorado dos Carajás. Né? Olha, lá na minha cidade, Jerry, tem um bairro que foi feito, mais de 200 casas foram feitas. E essas casas, elas estão lá tomadas pelo mato. Sabe o que é tomada pelo mato? Abandonadas. O mato cobriu as casas. E por causa desse tipo de discurso discriminatório, a população ela é tão arredia, tão medrosa, tão submissa de uma forma que ninguém teve coragem sequer de reivindicar essas casas. Me parece que umas 2, 3 famílias se juntaram e entraram em algumas casas. A polícia veio e não precisou nem muito esforço, só foi dizer assim, não. A polícia está aí para cumprir a ordem dos donos, dos latifundiários. E as casas estão lá. Da estrutura. Abandonadas, gerando só lixo, sabe? Né? Tomadas pelo mato, enfim. Mas vamos continuando aqui com as matérias, inclusive ainda falando dessa história aí, né, dos massacres. Carajás não foi fato isolado, foi um marco para a continuidade de outros massacres, diz Ripper. A reportagem é da Brasil de Fato.